Salve, clã! Qual o melhor episódio de anime dessa semana? Pra falar a verdade, eu só acompanhei 2 animes até agora, eu vou ver os outros também, só que eu já quis fazer o vídeo desses dois, e hoje eu vou estar falando de Bleach e Chainsaw Man. Qual foi aquele episódio que deixou a gente bugado? Não teve nem comparação, né, galera? Essa semana Chainsaw Man destruiu, né? Mas Bleach teve um episódio interessante aí também, foi um episódio de transição, digamos assim. O anime já começa mostrando aquele monte de pessoas mortas, mas não teve um impacto tão pesado quanto a gente vai comentar mais pra frente em Chainsaw Man, por quê? Os personagens que o autor matou ali em Bleach foi mais personagens desconhecidos, entre aspas, né? Digamos assim, o único personagem que o autor matou que realmente fez um peso na obra foi Yamamoto. E também, como eu comentei na semana passada, a morte dele nem teve tanto peso assim. Ele simplesmente morreu. Não deu aquela carga dramática, nossa, que morte. Outra morte que deveria ter sido morte mesmo e não foi, foi do Byakuya. Todo mundo tava esperando que ele tivesse morto. Porque até a morte dele no anime foi melhor do que a do Yamamoto. Eles trabalharam melhor a morte dele. Entre aspas, né, a morte. Aí chega nesse episódio, fala lá que ele tá vivo. E nessa pseudo-morte do Byakuya, na época que eu acompanhava o mangá, eu realmente acreditei que ele tivesse morrido. Só que eu vi uma galera comentando naquela época que, na verdade, o autor tinha sim pretensão de matar ele. Só que porque os fãs ficou reclamando muito, que é um personagem muito amado por todos, aí ele pegou e voltou com ele pra história. Mas eu achei que foi desnecessário isso, né? Se ele tivesse matado mesmo o personagem, a carga dramática da série seria muito melhor. E, pelo que eu me lembro no mangá, ele nem vai ser tão útil assim. Então, sei lá. Eu acho que esse personagem não ia fazer falta. Claro que tem algum outro personagem também que eu não tô lembrando agora. Acredito que o Kira praticamente quase foi morto ali. Mas mais pra frente a gente vai saber um pouco melhor sobre esse personagem. Não vou ficar dando spoiler aqui. Mas, tipo assim, não teve uma morte de peso, marcante, que falasse, nossa, sabe? Mais random mesmo. Os random morreu à vontade aí. O Quincy chegou pra matar tudo random. Mas, não tô reclamando que não teve morte, que realmente vai ter morte, galera. Essa guerra sangrenta ainda não acabou. Eu sei disso, mas é só um comentário, principalmente porque nessa semana a gente viu um episódio em Chainsaw Man que acho que a turma ficou até achando que o anime ia acabar ali, mas depois eu vou comentar Chainsaw Man. E esse episódio de Bleach foi um episódio de transição, teve mais comédia do que tudo praticamente, a história não andou quase em nada. A única parte que andou na história foi com a chegada da Divisão Zero, querendo ou não ainda foi comédia, a forma que foi introduzido esses personagens. Teve uma parte também que a capitã da cura lá, Unohana, acho que é o nome dela, ela tá comentando com a sua discípula lá, que a discípula tá meio que triste, porque onde ela fala que se elas tivessem ido lá no fronte da guerra, elas teriam tempo de cuidar de mais pessoas. Só que é o contrário, na verdade, né? Se elas tivessem ido e fossem mortas, mais pessoas morreriam. Eu vi também a galera comentando que cortaram 2 cenas desse episódio, que tem no mangá. Uma é totalmente comédia, que é daquele ursinho do Kon lá. A galera curtiu muito no mangá, uma aparição dele lá. E no anime ele apareceu rapidamente aí, só que cortaram uma cena mais engraçada, digamos assim. Isso pra mim não fez falta nenhuma. É legal esses alívio cômico que tinha em Bleach, mas eu acho que ter esse alívio cômico depois de uma guerra, já ter o alívio cômico ficou muito forçado mesmo. Ia perder o foco, a guerra em si, pra um anime de comédia. Então, pra mim não fez diferença. E a cena Eti, da Rukia, né? Que mostra uma parte íntima da Rukia lá no mangá e a galera queria que tivesse nesse episódio, e não teve. E também, como vocês conhecem minha opinião, eu gostei que cortou isso aí, que eu tô assistindo um anime pra ver outras coisas, não It. Então, basicamente, esse episódio não foi aquele episódio, nossa, que episódio top, porque, como eu falei, um episódio de transição. Só foi um episódio pra gente conhecer mesmo a Divisão Zero, e com certeza no anime fica bem melhor do que no mangá, porque eles conseguem passar melhor a personalidade de cada personagem e tal. Por isso eu acho interessante ver no anime. Mas não foi um episódio que eu falasse, nossa, que top. Não, foi um episódio mediano. E, claro que nessa semana teve um episódio que bugou a mente de geral, né? Principalmente da minha, por exemplo, que eu não leio o mangá, galera. O episódio passado de Chainsaw Man, eu critiquei bastante, porque ficou mais naquele ete, conversinha, nada a ver e tal. Só que tem uma coisinha no episódio passado que eu esqueci de comentar, que eu achei interessante a forma deles abordar isso. Que todos esses caçadores aí de demônios aí no Chainsaw Man, eles morrem muito rápido. E, tipo, eu achei que realmente morre rápido, mas esses personagens random, tipo, personagem desconhecido, que a gente não se importa tanto. Só que parece que eu tô me enganando aqui, né? Nesse episódio, galera, você é louco. Foi morte atrás de morte. Até aqueles personagens que a gente mais curte, praticamente, acho que todo mundo curte, acabam morrendo. Então, eu curto anime assim. Um anime que eu acompanhei uma época passada lá, acho que chamava Kamiga Kill. Eu até comentei uma vez em vídeo que eu denominei esse anime como um Game of Thrones dos animes.
Pra quem não sabe, essa série é uma série que mata a personagem principal. E esse anime fazia exatamente isso. Outro anime também que tem essa pegada, que você começa a curtir uma personagem muito top, B10, que não tem como não curtir, e acaba morrendo, é Claymore. Tem uma personagem lá, Teresa, que quem assistiu sabe como que é. Eu recomendo esse anime, muito top. Até a animação dele é uma animação muito top pra época. E é da hora, você tá acompanhando aquele anime, curtindo um personagem top e do nada ele morre. É sabe, pega você de surpresa mesmo. Isso é bacana. E poucos animes fazem isso. Os animes hoje em dia, tipo assim, protagonista é protagonista e não morre. Ou se morre, volta. Igual o Goku. Morre, mas ele volta. Então, sabe, perde esse peso dramático do anime. Agora, quando você tá acompanhando um anime e você fica com aquele receio do personagem principal acabar morrendo, é isso que deixa o anime mais interessante, né? Então, praticamente foi o melhor episódio de Chainsaw Man pra mim até agora. Porque teve sim algumas críticas que eu vou comentar nesse episódio. Mas, pra mim, a forma que eles estão trabalhando isso destruiu os outros animes, galera. Porque nenhum outro anime vai ter coragem de matar personagem igual tá acontecendo aqui. Eu não sei se todos morreu, eu não leio o mangá. Ao meu ver, a Makima ainda não morreu. Ela deve ter tomado um tiro ali, mas não foi letal. Mas eu acho que praticamente todos os outros morreram sim. E não parece que vai acabar as mortes ali, porque no final meio que ficou meio sinistro ali, né? Aquele demônio e a menina ali, acho que vai dar um trabalhinho pro Aki. Se alguém não vir ajudar ele, provavelmente ele morre também, mas... eu sei lá, igual eu falo. Eu acho que ele é um dos personagens principais que vai durar um pouco mais de tempo ali na história, mas... sei lá, não coloca minha mão no fogo não. Igual a galera comentou pra mim que ia passar uma parte aí que eu ia... praticamente, o anime ia mudar. Acredito que era esse episódio, porque o anime tava aí em altos e baixos, o anime tava aí calminho, altos e baixos, e agora chega essa coisa que bugou geral. Que top, galera. Não sei como explicar, mas pra mim, anime que mata a personagem principal já tem meu reconhecimento. Então, Chainsaw Man tá top. A única coisa que eu tenho pra criticar, eu não vou ser hipócrita, se eu critiquei antes, não é porque esse episódio bugou minha mente que eu gostei tanto que eu não vou criticar também. Foi o excesso de eti. Ficar focando nisso aí eu não curto. No começo praticamente só foi isso. Mas eu até entendi o que o autor quis fazer nisso aí. Ele quis fazer um desenvolvimento melhor nessa personagem, porque ela ia morrer, para os fãs ficar ainda mais, tipo, gostar ainda mais da personagem e do nada ela morrer. E eu não diria que por conta do eti que eu gostei da personagem, não foi isso. Mas a questão da personalidade dela mesmo em si, eu tava curtindo a personagem. Aí chegou nesse episódio e foda, né, galera? E a gente vê também que, não sei, a minha opinião, de um leigo, que eu não li o mangá, deu pra perceber que o próprio Aki, ele meio que tava achando que gostava da Makima, mas na verdade ele gostava dessa Rimeno. A gente percebe como ele ficou com a morte dela. Então foi interessante. Ela morreu sem saber que ele gostava dela também, e, tipo, ela deu a vida pra salvar ele porque ela amava ele. Foi uma morte honrosa, né, galera? E, tipo... não vou falar que, nossa, foi uma morte tipo de Naruto, que você fica emocionado. Não, não é esse tipo de morte que teve. Se tivesse uma trilha sonora muito top, com certeza seria. Mas não foi o caso. Mas mesmo assim, foi aquela morte uma morte inesperada, que pega a gente de surpresa mesmo, sabe? E é da hora também. Não é só a morte de emoção que eu curto. Tendo essa morte que, tipo, empolga, que deixa você ficar, nossa, ela vai morrer mesmo. Nossa, morreu, sabe? É da hora, não sei como explicar. Eu curti demais esse episódio. Até a ação em si, a luta do Aki foi muito top. Agora a gente viu de fato qual que é o poder da espada dele. Mas eu não entendi ainda por que a Rimeno não queria que ele usasse essa espada. Eu entendi que tinha um efeito colateral. Ele realmente destrói esse demônio da katana. Só que praticamente ele foi revivido por essa personagem sinistra que apareceu aí. Que até os próprios demônios estão com medo de lutar contra ela. O fantasma mesmo só foi porque ele ia comer praticamente o corpo inteiro da Rimeno, senão ele não teria ido, e mesmo assim foi destruído. E exatamente por isso que eu comentei, que os próximos episódios tá na cara que praticamente alguém vai morrer de novo. Mais personagem vai morrer ali. Porque quem vai destruir essa personagem tão B10 que apareceu aí? E eu gostei, que me deixou curioso, porque pelo fato dele estar querendo matar todos os caçadores de demônios, e tá querendo chegar no protagonista, no Denji, para pegar o coração dele, algo assim, já provou pra mim que eu tava certo nos episódios passados, que eu imaginei que tinha alguma coisa em torno desse personagem, que esse demônio Pochita aí da motosserra não é tão simples quanto parece, não é tão fraco quanto parece também, deve ser um dos B10, por isso que tá todo mundo atrás dele, e deixou curioso também. Quem é que tá matando todos esses caçadores? Que foi matar até a própria Makima.
E eu acredito que ela não tá morta ainda. E, pra falar sinceramente, é o que eu tô mais ansioso pro próximo episódio. Eu ainda não acompanhei Mob e nem o My Hero Academia. Eu tô gravando o vídeo assim que eu assisti esses 2 episódios, porque simplesmente eu tive que comentar só dos 2. Exatamente porque os 2 estavam tratando questão de mortes. E Bleach não teve peso quanto Chainsaw Man teve. Chainsaw Man praticamente destruiu Bleach nesse episódio, não tem nem comparação. Pra mim ficou muito mais top, bugou minha mente. E Bleach foi aquele episódio calminho, como eu comentei. Claro que eu acho que My Hero também vai bugar minha mente também, tá numa parte muito top do anime. Em várias semanas aqui eu tô comentando, que é o que eu mais tô me surpreendendo positivamente, digamos assim. Mas como eu não assisti ainda, não vou comentar dele. Então nessa semana pra mim o voto fica Chainsaw Man, independente do que eu acompanhar de My Hero. Sei que vai ser top, mas Chainsaw Man bugou minha mente. Então essa semana meu voto já fica como ele top 1. Por isso que eu nem quis assistir o outro pra comentar. Chainsaw Man destruiu. Espero que continue assim, galera. Eu vi que a galera comentou muito pra mim, que não era pra mim dropar esse anime, que eu ia mudar minha opinião. E realmente eu tô mudando. Nos episódios passados, quando eu comentei, já tava gostando da história em si. Quando apareceu esse demônio da arma aí. E agora, com essas mortes então, foi, nossa, é esse tipo de anime que eu curto assistir, galera. Que a gente fica com receio. Quem vai morrer, sabe? É muito interessante. Sem palavras pra esse episódio. É 10/10 mesmo. Se você lê o mangá, não vá falar spoiler aqui pra galera que não acompanha mangá. Mas se você tá vendo só o anime, você acha que a máquina tá viva ou ela realmente morreu? Comenta o que você achou do episódio. Se você acha que Bleach, mesmo com o episódio de transição, consegue superar isso, comenta também. Eu respeito a opinião de todo mundo, como vocês sabem. E a gente vai continuar esse debate nos comentários. Falou?